Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Queria começar agradecendo a vocês pelo convite. O Nathaniel, inclusive, tem agradecido duplamente, porque ele não só transmitiu o convite, como ele criou o título da palestra. Foi ele que estabeleceu o título. Vai ser mais ou menos isso mesmo. Direito subjetivo na Idade Média. Agradecer a Fernanda e Francisco por compor a mesa junto com... esquisito o nome, desculpa. O Wesley. Bom, quando o Nathaniel conversou comigo, ele sugeriu um tema de filosofia do direito contemporâneo. Eu estou um pouquinho afastado desses debates agora e eu pensei em um tema que ainda houvesse uma certa repercussão nos debates contemporâneos. Então a ideia é apresentar debates sobre o direito subjetivo, mas que, na Idade Média, mas que repercutem no modo como atualmente se lê a história do direito, pelos historiadores do direito e pelos filósofos do direito. Ou seja, o modo como a tradição do direito subjetivo é pensada, em que sentido, em que medida ela significa uma ruptura entre diversos modelos. Esse debate continua em aberto e, sobretudo, aqui no Brasil, em virtude de dois fatos. O primeiro é um certo autor, que eu vou citar bastante, que é o Michel Villers. Ele é muitíssimo traduzido, é um escritor francês que é muitíssimo traduzido. Quase tudo que ele escreveu é traduzido em língua portuguesa e traduzido, teve mais de uma tradução, e a Martins Fontes continua reproduzindo as obras dele. E o Villers tem muita influência nas faculdades de Direito e em alguns manuais de Direito. Portanto, sobretudo nas faculdades de Direito, ele é muito utilizado e a interpretação dele marca uma certa tradição de direito subjetivo. Portanto, não é completamente estranho ao debate contemporâneo falar de direito subjetivo sob a perspectiva do Michel Villers. Então, essa é a maneira de me desculpar pelo convite. Tem a ver com o que se pensa em filosofia do direito, ainda que não seja necessariamente um debate mais específico, como, por exemplo, o caso do debate Hardworking, Waldron e companhia. Bom, a minha apresentação eu dividi em três partes. Uma primeira, apresentar o problema, a origem e pressuposto do problema. O segundo, o vocabulário que vai ser utilizado, o direito subjetivo e objetivo. Em terceiro, parte um pouco mais extensa, que é o vocabulário específico de Tomás, falando de direitos, de justiça e do o que é devido. Então, começo pela primeira parte, origem e pressuposto do problema. A pergunta que é comum na literatura é possível encontrar algo como direitos subjetivos em Tomás de Aquino? Obviamente é uma pergunta peculiar, porque Tomás não emprega esse vocabulário estando ausente da obra de Tomás. Não tem muito sentido ler Tomás e encontrar expressamente uma interpretação, um posicionamento do autor acerca do problema. Não se trata, portanto, de ler o autor, de como ler o autor, mas de como determinar a sua posição na evolução histórica da noção de direito subjetivo. E o que está em jogo, em última instância, é um modo de como definir, o que eu coloquei entre aspas, o projeto moderno. De fato, sobretudo na metade do século passado, havia um grande debate sobre
o que caracteriza a peculiaridade do projeto moderno, em que se baseia a modernidade e como se define e se defende a modernidade. E essa modernidade era pensada e defendida muitas vezes como um momento de surgimento de novos direitos, de uma concepção de indivíduo orientado para uma concepção utilitarista, um vocabulário especificamente moderno, né? E pelos seus detratores, essa concepção individualista conduzia a um conceito, se expressava no conceito de direito subjetivo. Tanto os críticos da modernidade quanto os defensores da modernidade, então, valiam-se dessa teoria dos direitos subjetivos como um marcador do que é a modernidade. Alguns autores, Michel Villey e outros, por exemplo, Elizabeth Anscombe, né, vão ser McIntyre também, né, vão ser ferrenhos críticos da modernidade e encontrar na modernidade uma espécie de projeto perdido, né? A perda, sobretudo, de uma concepção antiga e medieval que deveria ser buscada. Bom, o principal articulador para os nossos fins aqui é esse pensador, historiador do direito e filósofo Michel Villey, que propõe uma interpretação de longa duração acerca do que é o direito. Ele supõe que os antigos e medievais, sobretudo até Ockham, teriam apenas uma concepção objetiva de direito, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa, e que os modernos seriam fundamentalmente individualistas, o que repercutiria no tipo de filosofia jurídica adotada. Essa filosofia jurídica individualista estaria consubstanciada nas modernas declarações de direito, que seriam então fundadas em bases individualistas, e isso seria um grande problema das declarações. Bom, reconstruindo muito sucintamente, só nos principais passos, o argumento do Villey, o Villey começa explicitando que o direito, no sentido romano, nunca é entendido como um atributo do indivíduo, nunca é considerado isoladamente, mas é sempre considerado uma coisa objetiva. Assim, os direitos, por exemplo, de sucessão, usufruto, obrigação, seriam classificados pelos juristas romanos como coisas incorpóreas, obviamente sob a influência do estoicismo. Coisas incorpóreas e não como poderes para fazer algo. E, de fato, a mudança, a passagem da concepção objetiva para a concepção individualista subjetiva é fundada na interpretação do que significa um indivíduo ter poder para algo. Ser titular do direito é ter um poder, ter uma posição moral específica para reivindicar e usar de algo. Isso seria completamente ausente do mundo romano. O Villey faz o primeiro trabalho, a tese de doutorado do Villey é sobre o direito romano, né? Então ele conhece bastante bem essas fontes. Ele começa citando o Digesto, e onde o Digesto diz explicitamente: não se deve deduzir o direito da regra, é do direito que existe, portanto o direito é uma coisa, a regra é outra. O direito existente é o fundamento da regra, é do direito existente que será extraída a regra. O ius, eu estou citando o Villey, né? Como dizem frequentemente os romanos, os iura, não são normas que teriam sua sede no pensamento ou no discurso dos homens, mas coisas. Casamento, filiação, instituições sociais,
distinção dos reinos, os limites dos campos, do comércio, as proporções descobertas no interior de cada caso. Eu só marquei em azul o ano de edição da obra do Velay para mostrar que de fato ainda continua bem influente as suas traduções, né? E a central aqui, o Velay interpreta Tomás de Aquino lê Tomás de Aquino como em continuidade, em perfeita sintonia com o ensinamento dos juristas romanos, sobretudo do modo como ele entende o que os juristas romanos diziam. Mas ele é cauteloso, né? Isso depende que se procure a teoria de Tomás acerca do direito, não no Tratado da Justiça, mas no Tratado da Lei. Desculpa, no Tratado da Justiça e não no Tratado da Lei, como fizeram alguns neotomistas. E, de fato, se nós olharmos para boa parte da literatura do século XIX e início do século XX, há diversas interpretações de reconstrução do justnaturalismo tomista que tomam por base fundamental o Tratado da Lei. A crítica aos neotomistas de Velay é que, bom, eles procuram no lugar errado, não é no Tratado da Lei, mas no Tratado da Justiça, que deve ser encontrada a fonte, a verdadeira teoria de Tomás. Tomás teria seguido a tradição romana e a filosofia aristotélica e teria definido o ius como aquilo que é justo, quod justum est, ou como a própria coisa justa, ipsa res justa. O direito e o justo seriam objetivamente reconhecidos, pois dependeriam de uma certa ordem do universo e não de convenções arbitrárias e subjetivas. Quanto às leis, elas são as regras das ações humanas, governam a conduta humana, o conjunto da moralidade, pertence, portanto, a outro domínio que não o da justiça, já que o ius, objeto da justiça, é uma coisa, uma realidade, a realidade justa, res justa. Essa realidade inerente ao corpo político, que é nele a justa relação dos bens e das coisas repartidas entre os cidadãos. Aí vem então a tese da modernidade e a contramodernidade que esse projeto do Velay é concebido. O mundo jurídico moderno, segundo ele, concorda sobre certas teses, todas marcadas por um selo individualista. E eu cito as teses que o Velay elenca. A primeira é a existência de direitos naturais do indivíduo, fundamento do sistema de Hobbes, amorosamente acalentados por Locke, por Pufendorf, Thomasius, Wolff, até produzirem nossas solenes declarações dos direitos do homem. 2. A construção artificial do Estado pelo contrato social, no interesse para a utilidade dos indivíduos. 3. Um positivismo jurídico, no sentido original da palavra, que é o corolário da tese do contrato social e do estado de natureza anárquico. Pois se o indivíduo é livre no estado de natureza e a natureza não regula as relações sociais, não pode haver outro direito senão aquele disposto pelo Estado, disposto grifado pelo próprio Velay, disposto pelo Estado, há bastante positivismo atenuado pelo reconhecimento de uma camada superior de direito natural, até mesmo na escola de direito natural, do Grotius, Pufendorf, Wolff. Enfim, o elemento primordial do sistema do direito, tanto positivo como natural, passa a ser a noção de direito subjetivo, de que a teoria do contrato constitui apenas um prolongamento e também seu sucesso acaba sendo universal. E a outra obra do Velay, traduzida também agora em 2025. Bom, a tese do Velay foi bastante aceita num certo período, até ela ser atacada, amplamente criticada por um historiador americano medievalista chamado Brian Tierney, um historiador da igreja chamado Brian Tierney. O Tierney reconhece a existência de direitos subjetivos já entre os canonistas do século XII
E o que ele faz é utilizar basicamente a definição de direitos proposta pelo Hofeld e mostrar como elas podem ser, os elementos dessa definição são presentes nos canonistas do século XII. No entanto, ele sustenta, o Tierney sustenta que Tomás não professa uma doutrina acerca de direitos naturais subjetivos. Tomás, no entanto, deveria saber bem que os juristas empregavam a palavra em sentido subjetivo, mas parece deliberadamente excluir, deixar de lado esse vocabulário. Bom, esse é o debate que eu queria fazer algumas observações. Esse debate continua em aberto e duas posições se destacam. A primeira, que sustenta que os direitos individuais e subjetivos estariam ligados à concepção moderna de indivíduo. O Tierney basicamente critica essa tese, procura resgatá-la já no período medieval, mas a segunda tese, a origem dos direitos subjetivos, encontra-se nos debates jurídicos medievais, que é a tese do Tierney, em especial na caracterização da figura do casamento, da defesa da própria pessoa e do direito de propriedade, e do modo como os juristas, sobretudo os canonistas, trataram desses institutos. Nesse debate atual ainda, o Tomás de Aquino aparece como um caso especial, porque muitos seguem Tierney ao defender a origem medieval dos direitos subjetivos e também ao rejeitar atribuir a Tomás algo além do sentido objetivo do direito. O ataque mais frontal à posição do Tierney, no entanto, é de um outro importante historiador, filósofo de direito, o John Finnis. E o Finnis é o principal intérprete que, de maneira enfática, sustenta que, sim, haveria direitos subjetivos em Tomás. Eu cito o Finnis num artigo que ele explicitamente destinado a criticar o Tierney e ao tratar e aproximar a noção de ius em Tomás e a noção de rights em Herbert Hart. É claro que Tomás, diz Finnis, Tomás de Aquino usa o termo ius em um sentido objetivo para o significado justo, a coisa justa, ou o estado justo das coisas, exigido pela virtude da justiça. Mas ele também usa ius em um sentido subjetivo, para se referir a um direito ou direitos de alguém. O sujeito tem esses direitos. Bom, o debate então continua e envolve tanto historiadores do direito, filósofos, historiadores da teologia medieval também. E esse debate, como eu disse, não é exatamente um debate que pode ser compreendido consultando apenas Tomás de Aquino, mas depende de uma interpretação de longa duração sobre o que é o que são direitos. Só que esse debate ele é bastante contaminado por esse vocabulário, né? Direito subjetivo e direito objetivo. E há diversas maneiras de definir o que é subjetivo e objetivo. Há diversas maneiras, além disso, de definir mais especificamente o que são direitos subjetivo e objetivo. Eu vou chamar a atenção de duas que parecem estar envolvidas. E o Villery não define explicitamente o que é esse direito subjetivo que ele está criticando, vai ficar talvez um pouco mais próximo da segunda acepção que eu vou mencionar. Mas não é tão claro assim, eu acho que as duas são compatíveis e devem ser explicitadas para a gente poder compreender os termos do debate. A primeira maneira de caracterizar o objetivo subjetivo para o direito é tratar das relações entre normas e indivíduos.
E aqui o vocabulário, basicamente como não diretamente, mas indiretamente, o Kelsen define direitos subjetivos e objetivos de modo que depois, posteriormente, ele irá criticar. Direitos objetivos são as normas ou leis que regem as sociedades. Direito subjetivo é a faculdade ou poder do indivíduo de exigir algo com base na norma. Aqui as duas relações são relacionadas, pois as normas estabelecem as condições para que o indivíduo possa estar em posição, ocupar essa posição de reivindicar algo. Alguém só pode reivindicar algo se há uma norma que estabelece, que confere esse poder. O Villei não menciona diretamente essa distinção, ela está implicada no modo como ele critica o positivismo. A segunda definição desse par, direito objetivo e subjetivo, ela é identificada do seguinte modo: o direito objetivo é uma ordem objetiva cuja identificação seria a condição prévia para a determinação do conteúdo das normas jurídicas e para a atribuição de direitos e deveres. Portanto, o fundamento seria essa ordem objetiva. O subjetivo seria uma faculdade ou poder de uma pessoa para dispor de algo ou criar obrigações para outras pessoas. A diferença da concepção anterior é que nessa os dois conceitos são independentes. A primeira concepção, direito objetivo, segundo Villei e seguidores, é independente da segunda, de direito subjetivo, e efetivamente existiu no período antigo e no período medieval, sem a segunda. A segunda seria especificamente uma criação moderna e deturparia a concepção de direito objetivo e levaria ao enfraquecimento da noção de justiça. Bom, a posição do Villei continua sendo importante também para interpretar Tomás de Aquino. Eu cito um livro. Ano passado surgiram alguns livros importantes sobre o direito de Tomás de Aquino, ano passado retrasado. Um é o conceito de direito e natureza da lei em Tomás de Aquino, que é uma coletânea importante, e um segundo sobre a relação de Tomás de Aquino com os canonistas. Das duas obras, o ponto é sempre o mesmo, esse debate Tierney-Villei está sempre presente. E eu cito então esse autor, né, o Popovich, que apresenta uma posição bastante próxima à do Villei. Tomás de Aquino deixa claro, diz o Popovich, em sua resposta, que o ius é essencialmente uma coisa, res, em toda a sua facticidade ontológica, ou seja, a descrição fundamental do ius é sempre, em última instância, centrada na coisa, ou reicêntrica. Independentemente de suas outras propriedades, ius é primordialmente identificável com uma coisa concreta, uma realidade ou estado de coisas, mesmo antes que seus aspectos individuais sejam visualizados como fragmentos de um todo maior sob a perspectiva de deveres, direitos subjetivos, esferas de poderes ou liberdades ou do conteúdo das normas. Ou seja, as últimas caracterizações são referências diretas ao modo como o Hoffel define direito subjetivo, e para ele tudo isso estaria vinculado a uma concepção independente e prévia de direito objetivo. Bom, esse é o problema, as linhas gerais de tensão. Agora a segunda parte é citar alguns textos de Tomás, onde Tomás fala de direito, de justiça, e utiliza essa noção de o que é devido, e mostrar como interpretando, obviamente, de um certo modo, é possível mostrar que também em Tomás, contra Villei, há, sim, uma concepção subjetiva de direitos. Bom,
Na Suma de Teologia, Tomás de Aquino decide iniciar sua abordagem da justiça como virtude por uma questão sobre o direito, ius. Isso lhe permitiu estabelecer um terreno comum e colocar em diálogo diversas tradições que analisavam o fenômeno jurídico a partir de perspectivas distintas e muitas vezes conflitantes. Grosso modo, podemos identificá-las como, em primeiro lugar, a tradição jurídica romana, transmitida sobretudo pelo Digesto e Institutas, e acompanhada de seus glosadores medievais, sobretudo o modo como os glosadores interpretavam o início do Digesto e o início das Institutas, e como os textos eram lidos na Universidade Medieval. Tomás refere-se explicitamente aos juristas romanos, Gaio e Ulpiano, e a distinção das três ordens de direito, direito natural, direito das gentes e direito civil. Mas o diálogo, esse é comum em Tomás, as fontes clássicas são citadas, mas o debate é sempre um debate com seus autores, com seus contemporâneos. Em segundo lugar, a tradição do direito canônico, representada por Isidoro de Sevilha, fonte principal do Decretum de Graciano, que identificava o direito natural, ius naturale, como presente na lei, nos evangelhos, e distinguia entre a lei divina, fas, e a lei humana, ius. Em terceiro, a tradição filosófica grega, representada particularmente pela Ética Nicomaqueia de Aristóteles e pela distinção do justo, justum, político, como natural ou legal, e desenvolvida no famoso livro quinto da Ética. Em quarto lugar, a tradição patrística, acompanhada dos debates universitários que marcavam a universidade medieval dos séculos XII e XIII e caracterizavam a justiça como o ato de conceder o devido a outrem, redere debitum. Portanto, Tomás está operando com vocabulários distintos, cada um provindo de uma certa fonte. E é normal que ele utilize, em alguns contextos, de preferência para um vocabulário, em outros contextos para outro. O fundamental é que na questão 57 ele chama todas as teses para debater e ele utiliza simultaneamente o vocabulário de cada uma dessas correntes. No início da sua carreira, no entanto, Tomás trabalhava preferentemente com vocabulário teológico e jurídico. Isso fica claro na sua primeira obra, nos comentários às sentenças de Pedro Lombardo, onde Tomás caracteriza o objeto da justiça não como uma coisa justa, mas como uma coisa devida. Eu cito, a justiça, porém, tem o devido, debitum, como seu objeto próprio, pois o ato característico da justiça é devolver a outra pessoa aquilo que lhe pertence por direito. E o debitum é o vocabulário introduzido colocado em circulação pelo Pedro Belardo e depois transmitido, entre outros, pelo professor de Tomás, Alberto Magno. E o vocabulário jurídico aparece também em azul ali, redere altere quod suum est, né? Era outro o que é seu. Tomás tem esse vocabulário desde as suas primeiras obras, ele não o abandona, e ainda que a Suma de Teologia vá dar preferência para o vocabulário aristotélico, Tomás continua a Suma de Teologia utilizando desse mesmo vocabulário. E eu cito Tomás: ora, como pertence à definição da justiça que ela restaure o débito a outro, debitum alier redat, onde se encontra uma razão especial de débito para com alguma coisa, para com alguma pessoa, há aí uma virtude especial. Ao comentar a Ética Nicomaqueia, Tomás, no entanto, parece encontrar no Justum de Aristóteles um melhor fundamento para tratar da noção de justiça. Isso é fundamental, né? É lendo a Ética que Tomás acha uma base comum. Ele vai introduzir o vocabulário aristotélico como ponto para redefinir todas as demais concepções. Eu cito o comentário à Ética Nicomaqueia de Tomás. Aristóteles diz, portanto, em primeiro lugar, que o justo político se divide em dois,
um dos quais é o justo natural e o outro o justo especial. Esta divisão é a mesma que os juristas estabelecem, ao dizer que o direito, ius, é por um lado natural e por outro positivo, pois eles designam pelo termo direito, ius, aquilo que Aristóteles chama de justo. Portanto, as duas noções são sinônimas. E terceira, já que também Isidoro diz nos livros das etimologias que direito, ius, se diz quase como justo, justum. E aí, então, os canonistas, Isidoro Sevilha, que é a base do Graciano, os teólogos e os filósofos, Aristóteles, né, e os juristas. A despeito das possíveis e aparentes divergências, a ciência jurídica, a filosofia e a teologia tratariam do mesmo, ainda que o façam empregando vocabulário vagamente distinto. Uma vez identificada a sinonímia entre o ius dos juristas e o justum aristotélico, Tomás pode unificar todas as posições, tendo por base a sua concepção teológica e moral da virtude, e sustentar que o objeto da justiça é o justum. O justum é o mesmo que o ius, logo, o ius é o objeto da justiça. É na questão 57 da segunda da Suma de Teologia que aparece o principal texto, então, empregado pelos intérpretes para atribuir a Tomás a concepção de direito objetivo. Ao responder à objeção baseada no jurista romano Celso, segundo a qual o ius designaria uma arte, a saber, a arte do bem e da equidade, ao responder a essa questão, Tomás parece comprometer-se com o sentido primitivo do direito, fundamento dos demais. Eu cito o texto, que é o texto mais citado a favor da concepção objetiva de direito em Tomás. Diz Tomás: quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que é habitual que os nomes sejam desviados de sua acepção primitiva para significar outras coisas. Assim também a palavra direito, ius, foi empregada primeiramente para significar a própria coisa justa, ipsa res justa. Em seguida estendeu-se a arte de discernir o que é justo. Ulteriormente passou a indicar o lugar onde se aplica o direito, ao dizer, por exemplo, alguém comparece ao júri. Finalmente chama-se ainda direito o que foi decidido por quem exerce a justiça, embora seja iníquo o que foi decidido. Então a pergunta agora que tem que se endereçar a Tomás é: o que significa isso? O que significa dizer que o direito ius é uma coisa, já que essa é a expressão de Tomás, né? Significa dizer que o direito é a própria coisa justa. Importante notar que Tomás está tratando de virtudes e distingue a justiça como virtude das demais virtudes, virtudes essas cuja intenção virtuosa tem em conta somente o agente e para os quais o modo de proceder é o mais relevante. É o fundamental da concepção aristotélica de virtude, por exemplo, dizer que ser corajoso está muito mais no modo de conduzir as ações do que no resultado da ação. No caso da justiça, no entanto, é o contrário. Trata-se de uma relação que leva em conta, primeiramente, o outro, visando estabelecer entre as partes uma igualdade. O fundamental no caso da justiça não é o modo de agir, mas a igualdade realizada pela ação justa. Então, por exemplo, se a pessoa A vendeu, por exemplo, uma maçã à pessoa B, obviamente, se A não entregar a coisa adquirida por B, ocorre uma violação do direito, já que a coisa maçã, que não foi entregue, é aquilo que satisfaz a relação. Pode-se dizer, portanto, que a maçã é a coisa justa, aquilo que deve ser entregue por A a B. Esse é o dito sentido objetivo de direito que interessava a Villei e que o leva a dizer que os direitos que nunca ou quase nunca são satisfeitos não são direitos, mas meras promessas enganosas. Para o intérprete francês, isso ocorreria nas modernas declarações de direitos,
que descrevem pessoas como portadoras de direitos que raramente são efetivamente satisfeitos. Direitos apenas subjetivos, sem a entrega daquilo que os satisfaz, não são direitos, são meras promessas. Todavia, não se pode confundir a coisa enquanto satisfaz uma relação com a mesma coisa tomada fora da relação. No exemplo, a maçã entregue é o direito, é o justum a ser entregue, pois foi ela a coisa adquirida. Mas não se segue que a maçã por si só seja justa ou injusta. Usando o vocabulário de Tomás, é preciso distinguir então dois sentidos, e Tomás faz isso de maneira célebre, dois sentidos do bem, ou do bom. O primeiro é o chamado transcendental, e é coextensivo à noção de ens, e permite dizer que todas as coisas naturais são boas. Então, num certo sentido, a maçã é boa, no sentido transcendental. Todavia, no segundo sentido, a saber, no sentido de bem moral, as coisas são diferentes. O bem moral, enquanto fim buscado e enquanto tal, é algo que ocorre, diz Tomás, de modo acidental às coisas. Algo acrescentado à coisa e que a caracteriza como um fim moral. Não se trata apenas de mostrar que a moralidade envolve algo a mais do que a mera descrição física das coisas. Tomás pretende mostrar ainda que uma mesma coisa pode ser objeto de ações distintas, o dinheiro pode ser objeto da virtude da liberalidade ou da justiça. 2, coisas de natureza distintas podem ser objeto de um mesmo tipo de ação. Coisas materiais, por exemplo, saúde, ou espirituais, conhecimento, podem ser objetos de orgulho. No seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, Tomás enfatiza que a mesma coisa pode ser considerada de diferentes modos, sendo, portanto, objeto de virtudes distintas. E eu cito Tomás: por isso acontece que, onde a coisa é a mesma, res est idem, há diferentes razões de objeto, rationes objecti, assim como a coisa é objeto da liberdade, enquanto é doável, e da justiça, enquanto tem razão de débito, ratio debiti. Esse texto é bastante complexo. Inicialmente, é importante observar que Tomás não afirma que a coisa por si seja objeto da justiça, como parecia ter afirmado antes, mas apenas enquanto considerada como algo devido a outrem, ratio debiti. A coisa por si só não é objeto da liberalidade ou da justiça. Liberalidade e justiça são modos de considerar a coisa e de introduzir, a partir dessas considerações, uma certa qualificação. A coisa passa a ser apenas objeto da liberdade e justiça na medida em que uma consideração, ratio, é introduzida e que a qualifica de certa maneira. A consideração ser algo devido qualifica a coisa como objeto da justiça. Tomás é mais explícito sobre o que ele entende por essa noção, ratio, ao tratar das ações. Uma ação, como tomar algo ou matar, não é moralmente boa ou má, a não ser que se introduza uma consideração que faz com que ela seja considerada roubo ou homicídio. A especificação do tipo de ação depende, portanto, da aplicação de uma regra, mediante a qual a ação é percebida pelo agente como justa ou injusta. Ou seja, a passagem que apontava para a concepção objetiva de direito deve ser lida, a partir de agora, em conjunto com outras nas quais a noção de regra passa a ser primordial. E eu cito um outro texto de Tomás: toda igualdade estabelecida pela ação humana requer uma regra
que sirva de padrão para adequação. Como a justiça consiste precisamente em estabelecer igualdade nas relações de dar e receber, é necessário que toda justiça possua uma regra que oriente essa adequação. As regras da justiça são princípios racionais estabelecidos na mente, segundo os quais a pessoa justa estabelece a igualdade. Assim, quando as ações concordam com esses princípios, dizemos que a justiça é observada. Quando discordam, dizemos que há injustiça. Assim, a justiça passa a ter por base uma regra de distribuição, segundo a qual alguém não pode receber parcela maior ou menor do que deveria. Como essa igualdade diz respeito à distribuição de bens entre pessoas, Tomás frequentemente fala como se essa igualdade devesse ser encontrada nas coisas. E por isso, vem daí a sua tendência a dizer que o ius é a coisa justa, porque é essa coisa que deve ser, que satisfaz essa relação de igualdade, que satisfaz essa regra. Mas Tomás reconhece que os bens não precisam ser necessariamente físicos, como é o caso do respeito, que não é um bem físico. Prestar respeito devido a outra pessoa, talvez em função do seu cargo ou idade, é certamente algo devido. E é um ato de justiça, e, no entanto, o respeito não é necessariamente uma coisa. O problema é como determinar o que é essa igualdade, estabelecida pela regra. Ao dizer que a regra da justiça preconiza a distribuição entre as pessoas envolvidas na relação, Tomás não quer dizer que sempre e necessariamente as partes receberão algo rigorosamente igual. Por isso, ele prefere o vocabulário da proporcionalidade, o que permite falar de dois tipos de justiça: justiça comutativa e justiça distributiva. Em se tratando de pessoas privadas, a proporção a ser buscada é aritmética, pois quando as pessoas são iguais, essa igualdade se reflete ou deve se refletir na distribuição. Trata-se da justiça comutativa, que visa o intercâmbio mútuo entre as pessoas. E eu cito Tomás: nas comutações, dá-se algo a uma pessoa particular por causa de uma coisa que dela se recebeu, ou que é da maior evidência nas compras e vendas, nas quais o primeiro se manifesta a noção de comutação. E então é necessário igualar uma coisa a outra. E assim, se alguém guarda além do que é seu, um tanto de outrem, deve restituir exatamente essa diferença. Tradução um pouco estranha da Loyola, mas em se tratando da distribuição de encargos e benefícios no interior da sociedade, encargos e benefícios sociais, ou no vocabulário de Tomás, da distribuição do bem comum, a distribuição se dá segundo outros critérios e leva em conta o mérito. Nesse caso, a proporcionalidade é dita geométrica e a justiça é dita distributiva. Cito Tomás: assim, na justiça distributiva, o meio termo não se considera por uma igualdade da coisa a coisa, porém segundo uma proporção das coisas às pessoas. De tal sorte que, se uma pessoa é superior a outra, assim também o que lhe é dado exercerá o que é dado a outra, excederá o que é dado a outra. Por isso, o filósofo declara que esse meio termo se considera segundo a proporcionalidade geométrica, em que a igualdade não é de quantidade, mas de proporção. Bom, até o momento eu tentei apenas explicar por quê e tornar inteligível, porque Tomás fala como se estivesse identificando o direito a coisas. Convém agora apontar para textos em que ele se afasta desse modo de falar e introduz conceitos que podem ser interpretados no sentido subjetivo de direito. Geralmente são textos em que a posição do indivíduo, enquanto possuidor de direitos, passa a ser evidenciada. Eu tenho 10 minutos, acho, né? Ainda 15 agora. Ótimo, então acho que vai ter.
Tomás trata da justiça como uma virtude que leva em conta as demais pessoas e o modo como a gente deve tratá-las. Por isso, ele tende a falar das relações como aquilo que se deve aos demais, o que faz usar o vocabulário do devido a. Todavia, como a justiça é uma relação, essa relação possui dois polos. E esses dois polos são explicitamente postos em evidência por Tomás. Ele diz, em resposta, afirma que a justiça pressupõe necessariamente duas partes: quem pratica a justiça e quem a recebe. A primeira compete a ação de dar a cada um que lhe pertence, e vem aqui o vocabulário jurídico, né? Redere unique quod sum est. A segunda, cabe realizar ações que gerem o direito àquilo que legitimamente lhe será dado pela justiça, o que constitui propriamente o merecimento. Por isso, o que é dado em conformidade com a justiça denomina-se o merecido. Tomás reconhece assim que a obrigatoriedade de A corresponde o direito de B. Via de regra, ele fala da perspectiva de como o agente deve tratar B, atribuindo-lhe o seu direito. E é esse o fundamento de pensar sempre a coisa que eu devo a. Isso não significa, no entanto, que Tomás ignore que B tenha o direito de reivindicar aquilo que é seu. E é olhando para o outro polo que o lado subjetivo parece mais explícito. Ele escreve, no comentário às sentenças, mas a justiça disse de dois modos. De um modo, propriamente, a que considera o débito da parte do receptor. De outro, como que por semelhança, a que considera o débito da parte do doador. A objeção de Villei seria de que Tomás sempre identifica o direito à coisa a ser recebida. Todavia, se olharmos por dois polos, nem sempre é o caso. Um exemplo interessante é o dos dízimos. A respeito dos dízimos, isso aqui é uma citação, uma citação, acho que de Malo, dois aspectos devem ser considerados: o direito de recebê-los, faltou um enfim ali, e a natureza ipsa res do que é entregue com o nome de dízimo. Portanto, é bem distinta uma coisa, outra coisa é o direito a receber a coisa. O direito de receber os dízimos é espiritual, pois resulta de uma dádiva que se deve aos ministros do altar por causa de seu ministério, e pelo qual se dão bens materiais aos que semeiam bens espirituais, o que só se refere aos clérigos que se dedicam à cura das almas. Por isso, só a eles pertence o direito de receberem dízimos. E é bem explícita, né? Só eles possuem o ius habere, né? Possuem o direito. Entretanto, as coisas dadas com o nome de dízimo são materiais. Então é muito evidente que Tomás pode falar de indivíduos como tendo direitos e não identificar esse direito à coisa recebida. A expressão ter direito a certamente exige um complemento, que frequentemente é apresentado por Tomás como a coisa a ser recebida. Todavia, o direito à coisa não é o mesmo que a coisa a que se tem direito. Alguns exemplos comuns em Tomás, eu não vou analisar, vou só citar. O direito das pessoas batizadas de receberem o corpo de Cristo, de corpo de Cristo. E aqui a expressão é ter o direito a, né? O direito à herança que o filho possui, mesmo que somente a recebam futuramente. 10 minutos. 10 minutos, obrigado. E no direito à herança fica claro como alguém pode ter atualmente o direito a algo, ele possui esse direito, ainda que a coisa que essa pessoa tenha direito
não seja determinada no momento que se atribui o direito. Pode ser que seja algo, pode ser que não seja nada. Isso vai ser especificado apenas no momento do falecimento, quando o de cujus transmite a herança. Antes não há... antes há o direito, mas não há nada determinado que possa ser dito como a coisa a que se tem direito. O direito de exigir o dízimo, como já foi dito, por parte dos ministros de Deus. E, que interessante, o direito do acusador de que o réu seja punido por seus crimes. Aqui Tomás está pensando no fato de que bem tema contemporâneo, né? Se a corte deve diminuir a pena dos acusados. E a corte não pode fazer isso, o Tribunal Superior não pode fazer isso, porque isso não é um direito que seja disponível para ao tribunal, mas é um direito que o acusador possui. O tema do dízimo, no entanto, eu acho bastante interessante, pois envolve, inclusive, limitações da autoridade da igreja, que à época se servia dos dízimos como forma de pagamento de soldados. Eu cito Tomás. Quanto à objeção contrária, deve esclarecer que os militares, os soldados, né, que recebem dízimos em certas terras, no caso das cruzadas, não possuem o direito inerente de cobrá-los, pois este é um direito espiritual pertencente aos ministros de Deus, incompatível com a posição de lei. O que ocorre é que a igreja, por concessão, permite que alguns militares recebam esses bens temporais, em retribuição a serviços prestados. Assim como a igreja pode isentar do pagamento dos frutos devidos a título de dízimo, sem, contudo, abolir o direito de exigi-los. Portanto, o ministro tem, e a igreja não pode tirar, normalmente, esse direito. Nem extinguir a obrigação fundamental de prestá-los, nem tirar do cristão a obrigação de prestá-los. Tomás não se limita, contudo, a falar que pessoas individuais, que indivíduos tenham direitos. Ele consegue estender a noção de possuir direitos também ao próprio povo. A seguinte passagem é ilustrativa. Se cabe ao povo o direito de escolher o seu rei, e a expressão direito é evidente, esse mesmo povo pode legitimamente, ou não injustamente, destituí-lo ou limitar seu poder quando ele abusa tiranicamente da autoridade real. Tal ação não constitui infidelidade, mesmo que o povo tenha jurado obediência perpétua, pois o próprio tirano mereceu essa destituição por não governar com a fidelidade exigida pelo ofício real, invalidando assim o pacto que com ele for estabelecido. E aqui é bem claro que vai ser importante para a sequência da filosofia política posterior, né, essa noção de a figura do ofício real advém de um pacto entre o povo que tem na origem o direito de instituir o seu governante. Ao tratar de temas políticos, que Tomás inclusive aproxima os termos ius e facultas, nos quais Villey encontrava a mudança para a concepção subjetiva de direito. A razão, porém, cito o De Virtutibus, a razão, porém, denomina as partes inferiores da alma como principado real e político. Isto é, como reis e príncipes das cidades dominam os livres, que têm direito e faculdade de resistir. O povo, portanto, né, as pessoas livres no interior da comunidade política possuem ius et facultatem repugnanda, de resistir à autoridade do rei.
no que diz respeito a alguns preceitos do rei ou do príncipe. Bom, outros textos no qual a pessoa é dita transacionar direitos, toda a teoria dos contratos poderia ser aqui analisados, mas acho que não é preciso continuar nessa direção, acho que já falei demais, só agradeço a paciência de vocês. Obrigado. Um ponto, né? Bem certinho. Alguém tem alguma pergunta? Bom, muito obrigado, professor. Foi bastante interessante a fala. Eu fiquei especialmente curioso quando o senhor falou sobre os princípios de justiça em Tomás de Aquino. O senhor comentou que Tomás os concebe como surgindo na mente, certo? E a injustiça seria fruto das pessoas discordarem sobre esses direitos que parecem se originar individualmente, na mente, apesar de serem universais. Eu queria saber um pouco mais a respeito do acesso a esses princípios fundamentais de justiça, porque parece que para que haja igualdade e não justiça é preciso que todos tenham esse acesso a esses princípios na mente. Mas como que isso funciona? Aí depende. Uma coisa é a regra, tá? Outra coisa são as fontes da regra. E quando se trata das fontes da regra, bom, aí tem três fontes básicas que correspondem a três tipos de direitos. O direito natural, o direito dos povos e o direito específico de cada comunidade política. Tá? Bom, o que é o direito natural? O direito natural é aquilo que, na teoria de Tomás, Deus criou como leis divinas e que é interpretado da perspectiva do intelecto humano como direito natural. Tá? E é nessa concepção que vai se fundar basicamente a concepção de justiça sob o aspecto da igualdade. Tratar os outros igualmente é um preceito racional para Tomás. 2. O direito dos povos. O que é isso? São acordos que as comunidades políticas estabelecem e ao estabelecer certas regras. O exemplo típico de Tomás é o direito de propriedade. Tomás vai dizer, bom, a propriedade não é natural, as pessoas não nascem titulares de propriedade. A comunidade humana, quando foi, de novo, criada por Deus, Adão e Eva não nasceram proprietários. As coisas eram comuns e disponíveis a todos. O que ocorre é que, dada a evolução das comunidades humanas, foi melhor introduzir o instituto da propriedade privada. E aí eu tenho, então, acordos que vão ser consubstanciais à natureza das instituições políticas, nos quais a propriedade privada vai valer. 3. Eu tenho acordos e regras específicas de cada comunidade política. Então, o direito que se pratica em Atenas é um, o direito que se pratica em Paris é outro, né? Em diversos momentos do tempo. E, obviamente, as regras que regem a comunidade em Paris vão ser utilizadas e vão estabelecer limites para o exercício dessa igualdade. Vão permitir, por exemplo, a redação de contratos. E no contrato tem uma outra noção, que é a liberdade das partes de estabelecerem os termos de acordos particulares. Tá? Então, se eu quero vender esse copo de água para o Francisco, né, o Francisco e eu vamos nos colocar num acordo. Esse acordo vai ter regras, e essas regras vão ser pactuadas entre nós dois. Somos nós dois que vamos estabelecer o modo de transmissão do objeto, o tipo de pagamento e o modo quanto vale esse objeto. E é claro que essa igualdade que Tomás tem em mente é simplesmente o seguinte: não posso ter
exigir do Francisco um preço exorbitante pelo objeto. Como é que eu determino esse preço exorbitante? E aí vai ter dois problemas, né? Qual é o valor justo do objeto? E aí vai ter uma teoria do preço justo para explicar isso. Tá? Então, são duas coisas, então. Né? A sua pergunta é: o que a regra básica da justiça estabelece? Outra coisa é: essa regra está fundada em certos preceitos e qual é a origem desses preceitos? E aí vem a tipologia dos direitos, que pode ser direito natural, direito dos povos, direito civil ou o direito que as partes estabelecem entre elas, por exemplo, num contrato de compra e venda. Tá? Não tem uma regra única, mas tem uma noção central, que é: o que é fazer justiça? É preservar uma certa igualdade. Sim. Sim. Parece que sobre o que eu tinha perguntado, e bom, boa parte está respondida, o acesso a regras convencionadas socialmente parece mais óbvio, né? Quer dizer, existe uma sociedade, existem contatos e a partir desses contatos se tem acesso a essas regras. A questão mais difícil seria como ter acesso aos princípios Da que lei surgem na natural. mente. Bom, primeiro, todos estão na mente. Porque todos têm que ser regras de ação, de conduta. Tá? Mesmo que, no exemplo com o Francisco, nós vamos adotar uma regra, vamos pactuar sobre qual vai ser a regra e vamos usá-la como medida para a realização das ações. Tá? Mas ela vai ter que ser introjetada, ela tem que estar na mente, né? Ela tem que ter o conhecimento da regra para aplicar a regra. Então, todas as regras têm esse mesmo estatuto. É claro que agora, quando eu falo de direitos naturais, eu quero saber qual é a fonte específica do direito natural. Tá? Aí você tem uma teoria específica de Tomás de Aquino para explicar o que é o direito natural, como fundado, como transmitido por Deus. Bom, e aí vai ser, quais são os princípios do direito natural? O principal é fazer o bem e evitar o mal. Esse é o principal. Né? E eu tenho na teoria do direito alguma coisa semelhante ao que eu tenho na teoria das disciplinas científicas. Assim como eu tenho uma disciplina lá que é a metafísica, né? Que é a disciplina suprema, que tem um princípio supremo, que é o princípio de não contradição, que vai regrar todas as inferências, todos os silogismos que eu fizer, e nenhum silogismo pode ser contrário à regra, porque senão vai ser falacioso, né? Do mesmo modo, eu tenho princípios gerais do agir humano, que não são princípios descritivos, mas são normativos. Devo fazer o bem e evitar o mal. Isso vai estar presente como regra última, fundamentada, é o equivalente do ponto de vista moral ou da ação humana do princípio da contradição na metafísica. Interessante. Muito obrigado, senhor. Obrigado pela pergunta. Não tem algo. Não, por favor. Obrigado pela exposição. Eu fiquei pensando sobre a questão. Você estava falando que a gente tem no direito objetivo uma relação de expressão, a questão do devido, né? E no caso do direito subjetivo, a questão do merecimento, aquilo que é merecido. E eles têm significados distintos na medida em que o devido parece estar numa relação mais passiva, mas o merecimento uma relação mais ativa, como o caso do rei, que tem que fazer por merecer para continuar titular do direito de exercer autoridade, então o direito do povo de conferir aquela autoridade. Então a minha praia, então eu queria só justamente talvez você esclarecesse um pouco mais de onde que vem essa ideia diferente de merecimento. É o direito subjetivo? Não é subjetivo. O merecimento está na distribuição de encargos e benefícios sociais. Né? E está vinculada não à relação entre privados, entre indivíduos, mas uma relação entre o particular e a comunidade política. A comunidade política vai se distribuir
o fruto do trabalho social. Como? Não é necessariamente uma distribuição de todos vão receber igual. Tem que ter uma regra que ele chama de merecimento para essa distribuição. Então, por exemplo, que não é o dele, mas quando é que vai ser o imposto de renda? Não vai ter uma tabela única. Né? Vai ter uma taxa de isenção, sei lá, agora está 5 mil, e pode ser progressivo. E a pergunta é, por ser progressivo, viola uma noção de igualdade? Depende de como entende de igualdade, né? Se a igualdade for receber exatamente o mesmo, parece que viola. E a resposta é não. Quando se trata desses encargos de benefícios sociais, o poder político vai levar em conta outras condições, que são condições sociais. E aí, por exemplo, o imposto de renda vai ser progressivo, a tabela vai ser progressiva, justamente por quê? Porque alguns que têm muito podem contribuir mais, muito mais do que quem tem pouco. Portanto, não tem problema nenhum em ter a tabela progressiva. O que tem problema é que, numa ação entre particulares, alguém se beneficie, leve a mais do que é merecido. Isso é obtido por várias razões, por vários modos, né? Seja por ignorância da parte ou por coação. E aí vai ser os modos de criação da injustiça. Então, se ele diz, o Francisco vai me comprar por 5 mil reais esse copo. Né? Por quê? Porque ele vai defender a dissertação no final do ano. Então, aí não dá, né? É obviamente um ato de coação e injusto. Tá? O que tem que estabelecer qual é o preço que deve ser, independentemente, e aí é importante, independentemente do mérito, tá? O que importa é quanto vale a coisa. E aí a gente está, nesse caso, então, na comutativa. Na comutativa, exatamente, nos contratos. Da distributiva. E que está tudo na esfera da justiça objetiva. Na esfera da justiça. Tá? Os indivíduos, tanto no caso da justiça comutativa, quanto no caso da justiça objetiva, podem ter direitos ou seja, podem estar na posição de reivindicar. Tá? Ou reivindico frente ao poder, nos exemplos dados, né? Reivindico frente ao poder do rei ou da igreja o direito, o ministro lá reivindicando o direito ao dízimo, ou o povo reivindicando um direito a um tratamento justo, por exemplo, não ter um imposto exagerado. Eles estão na posição subjetiva de reivindicação, ou o Francisco me dá os R$2 por essa copa de água e não entrega num copo d'água, ele está na posição de reivindicar. Né? Era mais ou menos isso? Obrigado. Uma pergunta, Alfredo, que seria a primeira relativa às fontes que tu usaste. Foi muito bem comprovado que se pode derivar no sentido subjetivo de direito em Tomás, mas parece que na Suma de Teologia tem um cuidado para que ele não usa de forma muito explícita como ele usa naquelas outras duas fontes que tu usaste, que é os comentários das sentenças, né, que fala de ius, não sei qual é que é, direito à herança, direito enfim, e sobre a virtude, né, de virtudes, que claramente trata de faculdades, que é explicitamente uma concepção subjetiva, né, do direito que o indivíduo pode reivindicar. Haveria alguma explicação para esse cuidado maior na Suma de Teologia? Tem uma noção de evolução histórica da obra de Tomás, que é, quando ele está escrevendo o Comentário das Sentenças, ele não tinha ainda estudado, já tinha estudado com o Alberto, né, a Ética Nicomaqueia. Ele não tinha escrito o comentário dele, a Ética Nicomaqueia, né? Ele foi o secretário do Alberto, quando o Alberto deu o curso sobre a Ética Nicomaqueia. Então ele tinha conhecimento,
mas não tinha então, nesse primeiro momento, ele está preocupado e ele usa muito mais o vocabulário dos juristas e dos teólogos. E o vocabulário que o Alberto utiliza basicamente é essa res debita, né? A coisa devida. Tá? E é o vocabulário que já tinha sido colocado em circulação pelo Pedro Abelardo, tá? Que é o vocabulário comum dos teólogos. Na Suma de Teologia, quando ele, na 57, ele estava comentando também o Aristóteles, e ele faz essa aproximação do Justum. Tá? E utiliza, aí sim, é importante que ele utilize, mostrar como ele utiliza o Aristóteles como fundamento para interpretar todos os conceitos jurídicos. Aí vai pegar lá o Piano e vai pegar a definição de justiça do Piano, a vontade constante e perpétua de atribuir a cada um o seu direito. Ele vai pegar isso e interpretar como exatamente como uma virtude no sentido aristotélico. Tá? Então, e vai fazer essa tradução. O fundamental, portanto, é esse modo como ele utiliza o Aristóteles para definir termos que, entre os juristas, havia desacordo, porque, de fato, entre os juristas havia desacordo sobre como definir os conceitos centrais do direito. Havia também desacordo entre as duas escolas de direito, né? Tanto do direito canônico quanto dos civilistas. Tá? Justamente pelas fontes que eles utilizavam. Os civilistas usavam algo de Digesto Institutas e os canonistas usavam o Graciano. E a ideia de faculdade está mais nos canonistas. Nos canonistas. Sim. Tá? Mas então, e o que ele vai fazer é se apoiar mais no Aristóteles para redefinir todo esse vocabulário. O vocabulário é constante toda a obra, mas aqui na Suma de Teologia aparece esse privilégio da noção de aristotélica. É claro que é pela noção aristotélica que ele julga que é possível pacificar os debates. Tá? E é por isso que ele é mais forte e mais, de maneira mais enfática, utiliza esse vocabulário da res justa. Isso não significa, no entanto, que ele está simplesmente esquecendo Parece que fica menos explícito, né? Porque depois nos modernos, o vocabulário é faculdade, no Grotius, no Fundorf, no Hobbes aparece. Sobretudo, bom, e aí é sobretudo porque o vocabulário que vai aparecer lá no Vitória vem direto dos juristas, né? Do Subenhart. E é basicamente, o Subenhart é um jurista, né? E formado nas duas tradições de direito, né? Canônico e civil. Tá? E ele vai usar esse vocabulário. Então, mas o vocabulário é compatível com o vocabulário de Tomás. Não é exatamente o mesmo. Por isso que eu disse no começo, né? Não é o caso que se possa consultar Tomás sobre qual é a solução. Né? É preciso interpretar, mesmo que o vocabulário dos direitos subjetivos específicos do século XVI e XVII não esteja presente, o conceito é compatível. Sim. Posso fazer só mais Sim, uma claro. provocação? Seria mais para ressaltar o interesse contemporâneo do debate. E aí é mais no âmbito dos intérpretes, do Tierney, do Villers, e até trazendo o Tuck. Tu pensas, Alfredo, que dá para se traçar uma linha genealógica da doutrina dos direitos subjetivos que vem desde esses canonistas, dos comentadores do Graciano, e uma doutrina que vai se metamorfoseando continuamente, vai no início da modernidade, vai passar pelos segundos escolásticos, ele vai ser legado aos juristas modernos como Grotius, de modo que a gente possa até nessa linha chegar nas grandes cartas de direitos, como os direitos humanos como a gente concebe hoje, no sentido de fornecer o vocabulário para a gente tratar disso, né? Então, pegando de trás para frente, pegando da modernidade para trás. Ou né? por outro lado, tu acredita que é algo que surge assim em alguns pontos de virada, como o Villers acredita? Não, eu acho que é primeiro, né? Né?
pegando de trás para frente, tá? Começar pelo Locke, né? O que acontece ali no Locke? O Locke opera com uma teoria contratualista que utiliza basicamente, é o que a gente está lendo na quinta-feira, né? Basicamente, o vocabulário que ele utiliza é o vocabulário que vem do direito romano e do Aristóteles, né? A concepção de família romana e aristotélica como fundada em um chefe de família que tem uma esposa, que tem filhos, que tem pessoas escravizadas por sua autoridade. Como se dá essa passagem da família para a comunidade política? Tá? É isso que tem que ser explicado. Tá? O que ocorre no período medieval é que a noção de família passa a ganhar contornos jurídicos mais específicos. E isso que acontece, começa a ser definido porque a partir do século XII começa a ter uma nova teoria do casamento jurídica que é apresentada. Ela tem um prazo de validade que é o Concílio de Trento, onde a noção de casamento de novo é reinterpretada. E essa reinterpretação passa a ser cada vez mais uma discussão sobre direitos no interior da família, o que não existia exatamente no direito romano. E aí eu vou ter, e isso aparece muito claro no Locke, né, de novo, né? Como é que o Locke vê a relação do filho com o pai? O filho tem direitos frente ao pai. Direito à alimentação é um direito, né? A educação é um direito. No direito romano, isso não era direito, né? Era o poder absoluto, e os paterno era um direito absoluto sobre o filho, inclusive de vida e morte. Essa transmissão, essa transmutação do vocabulário no interior da família, e aí vai definir, a noção de casamento é importante porque vai ser a mesma noção que vai poder redefinir a noção, os papéis entre marido e esposa, vai definir a relação entre depois pais e filhos, tudo dia da família. 2, a relação entre senhores e pessoas escravizadas. O casamento é importante porque pega o século XVI ali, né, que eles estão discutindo. Pessoas escravizadas têm direito ao casamento? Tá? Qual é o debate? Aparentemente não. Por quê? Porque na tradição romana certamente não tem. Por quê? Porque não tem direito sobre o seu corpo. Não tem direito sobre nada, né? Tudo que a pessoa escravizada tem é do senhor. Portanto, só poderia casar se o senhor autorizasse. O que acontece nos debates do século XV e XVI é o surgimento da ideia de que as pessoas, mesmo escravizadas, têm direitos ao casamento. Tá? E esse direito é uma limitação do poder do senhor. E aí tu vai começar a ter uma instância de delimitação de direitos frente a outros que são direitos do indivíduo. Né? Tá? Portanto, na evolução da transmutação do conceito de família que está sendo repensado no começo da modernidade, e obviamente muito com respeito à influência das novas condições sociais, da escravização em massa, que vão alimentar esses debates. A origem é essa primeira concepção do medieval do que é o casamento, mas progressivamente essa reestruturação da estrutura social fundamental da família. Tá? Obrigado. Não é tanto uma pergunta, mas um comentário, mas é interessante também como o casamento tem 3 esferas, né? E isso eu acho que justifica um pouco, que é a esfera natural, que seria por isso que o casamento medieval seria natural aos escravos também, a esfera como um sacramento e também uma jurídica, mas essa é mais um comentário. Exatamente. Ele é jurídico, é um contrato, portanto é apenas uma relação
entre partes, um acordo voluntário entre as partes. No entanto, ele é peculiar por ser um acordo que é um sacramento, portanto, um sacramento que é indissolúvel, e esse é o vínculo teológico. E é natural porque faz parte do direito natural a procriação e a preservação da espécie humana, ou das espécies animais, né? Com certeza. Nós temos mais 5 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Professor, obrigado pela fala. Eu cheguei atrasado na apresentação, então não consegui pegar a parte inicial, e talvez você tenha sido a minha pergunta vai nessa direção. Quando a gente se fala de princípios do direito, fica meio vago, porque, por exemplo, dizer sobre o direito à igualdade, o direito à propriedade privada, fica meio vago em dizer isso, porque meio que é só um princípio de parte. Meio que fala assim, olha, todo mundo tem direito, as pessoas têm direito a essa propriedade. E a igualdade, ela pode, e a igualdade. Só que os dois podem acabar sendo conflitantes dependendo do filósofo, quer dizer isso. Por exemplo, o próprio Marx, quer dizer. A questão é, aonde se fundamenta o devir disso, o direito disso? Porque não me parece algo meio arbitrário, sempre quando alguém se fala em direito natural. Tá. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. No comecinho, exatamente essa é o que você está apresentando, é exatamente a crítica do Michel Villeret às declarações de direito da modernidade. O que elas fazem exatamente isso, é apresentar os indivíduos como titulares de direitos que, ao fim e ao cabo, não são concedidos. Né? Direito à propriedade é muito bom. Ter esse direito seria melhor ter a propriedade. Né? E há vários direitos que o Estado moderno aparentemente apregoa e diz que vai conceder. E, óbvio, nós vivemos num país extremamente desigual, onde esses direitos não são concedidos, né? E a população não recebe, de fato, esses direitos. E é isso que é o primeiro tudo bom. É o primeiro alvo da crítica do Villeret. Atribuir aos indivíduos direitos sem efetivamente a realização desses direitos é algo que não tem sentido. É pura propaganda ideológica. Então, esse foi o começo da conversa, tá? Existe algum grau de superação histórica? Então, por exemplo, em São Tomás, tu falou, né, que existe uma certa noção de história em São Tomás, isso vai evoluindo. Eu queria entender melhor isso, especialmente porque me parece que os direitos, se for nesse caso, os direitos eles vão acabar sendo assentidos nesse progresso histórico. Não sei se me quis bem entender. Por exemplo, o direito à propriedade privada vai ser abolido conforme o tempo, por causa que a igualdade ela vai ter, o direito à igualdade tem que ser necessário. É mais necessário que esse. No caso do Tomás é o contrário, tá? No começo não havia propriedade privada. O que havia é a igualdade e simplesmente o direito a apropriar-se de cada coisa para a sua sobrevivência. A introdução das comunidades políticas leva à introdução da propriedade privada. E a razão para... E aí então a propriedade privada não é natural, mas é, no vocabulário dele, do direito dos povos. O que significa isso? Significa que no momento do surgimento das comunidades políticas, regras novas são estabelecidas. Qual é o fundamento dessas regras? Depende. Tá? Depende da regra que vai ser estabelecida. No caso da propriedade privada, a alteração do direito natural para uma melhoria é um acordo que vai beneficiar o quê? A função do Estado, que é o bem comum, a preservação do bem comum. Quando todos passam a preservar o que é seu, preserva-se melhor o bem comum. Esse é o argumento básico. Não tem nenhum problema, no caso de Tomás, falar de evolução de direitos, supondo, por exemplo, o que o direito dos povos faz com relação ao direito natural. O direito dos povos pode introduzir melhorias com respeito à condição natural.
Então tem evoluções de direitos sem problema nenhum. Gostaria de agradecer novamente pela apresentação. Eu que agradeço a vocês e a Tempo. paciência. Seria isso. Obrigado a vocês.